Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma reflexão. E eu quero falar com vocês hoje sobre o tema rotina. Rotina e novidade. Quem sabe você fica inquieto, inquieta com esta vida rotineira que você vive. A Bíblia nos conta a história que Deus mandou Ezequiel, profeta, ficar durante 40 dias dentro de casa. Deus tinha um propósito através daquela rotina de Ezequiel, o profeta de Deus. Depois dos 40 dias, Deus determinou que Ezequiel ficasse praticamente um ano numa praça principal lá em Jerusalém, mandou desenhar Jerusalém e colocar soldadinhos sobre Jerusalém, representando o cerco em Jerusalém que aconteceria mais tarde, onde Nabucodonosor iria fazer um cerco em Jerusalém e depois entraria em Jerusalém e pegava o povo e levaria cativo para a Babilônia. E isso aconteceu. Mas para Deus comunicar na rotina, dentro do Cronos, no tempo, Deus determinou que Ezequiel ficasse ali e aquelas pessoas passavam vindo Ezequiel como se fosse um louco. E ele ficava deitado de um lado, tinha lá, em Ezequiel nos mostra como que ele tinha de ficar deitado. Ele tinha de comer aquela comida, um guisado, e feito sobre, a princípio seria sobre fezes humana. Depois Ezequiel pediu a Deus que não, e ele então fazia sobre esterco de animais. Depois você lê o texto de Ezequiel. Quando você vê o capítulo 4, Deus nos mostra sobre a rotina que Ezequiel ficou, e ele ficou ali durante um ano, porque Deus queria comunicar ao seu povo algo. Deus queria, na rotina do dia a dia do seu povo, comunicar uma mensagem. Eu estou pegando esse texto para mostrar para você, a nossa vida, ela tem rotina. O problema das pessoas hoje é que elas querem viver de novidade. Eu moro em Montes Claros, eu estou aqui em Florianópolis, estou gravando esse vídeo aqui na casa da minha filha, mas eu fico vendo lá em Montes Claros e em várias cidades, líderes que chegam na cidade, montam um trabalho, uma igreja, e ali fica alguns meses, no mais tardar 2, 3 anos, e depois fecha. E por quê? Porque na verdade muitos líderes querem abrir igrejas, achando que é só falar, que é só colocar uma caixa de som, usar um microfone e falar de curas e prometer milagres camuflados, e aí acaba fechando a placa. Por quê? Pessoas acham que tudo é fácil. Se você conversa com um adolescente, uma criança ou um adolescente, eles veem tudo na perspectiva sensorial. Eles veem tudo como se fosse o encanto. Mas a nossa vida, ela é construída de rotina. O tempo, todos os dias, o sol nasce e se põe. É o balé. Todos os dias o sol nasce e se põe. Todos os dias acontece isso. Nós temos as estações. E isso precisamos de aprender. Você que é povo de Deus, quem sabe é você, minha irmã, meu irmão, que talvez está inquieto de viver na monotonia, na rotina da vida. Mas a primeira coisa que nós temos de aprender é isso. A vida tem rotinas. E a rotina, aquela sistematização, todos os dias você levanta, toma seu café, leva os filhos da escola, vai para o trabalho, pega os meninos de novo, vem almoçar, volta para o trabalho, chega à noite, cansado, cansada, a rotina. Mas a rotina é importante, sabe por quê? Porque a rotina nos ensina a consistência das coisas. Tem pessoas vivendo como se fosse nuvem. Tem pessoas vivendo como se fosse, não constrói nada. Então é preciso entender a importância da rotina. Porque a rotina nos ensina a ter consistência. Eu me lembro que eu trabalhei 15 anos como balconista de farmácia. 15 anos. E depois que eu converti, ou Cristo me converteu, eu tive o chamado para o ministério. Fiquei 10 anos trabalhando como evangelista na igreja presbiteriana. Passei por várias cidades do norte de Minas.
Aí depois eu fui ordenado pastor e estou há 22 anos na mesma igreja. E a rotina, esta sistematização, isso vai nos dando firmeza. Você vai deixando legado. Você vai construindo história. Então não tem como correr. E tem pessoas que elas vivem de ilusões. E quem sabe é você que tem vivido de ilusões. O pré-adolescente, a criança, quando você pergunta o que você quer ser, ela começa a imaginar ser bombeiro. Mas vocês pensam que bombeiro é só chegar ali e apagar fogo. E não tem coisa tão terrível que é bombeiro. Sabe, nossa igreja, nós temos muitos bombeiros lá. E eu sei como é a rotina deles. Eles precisam de se prepararem. Porque de repente quando um prédio pegar fogo, eles precisam de estarem prontos. É igual um médico. A criança começa a dizer, o que você quer ser? Médico. Eles acham que é só chegar na sala de cirurgia lá e ir fazendo ali, cortando as pessoas. Não entendem que a vida tem rotina. O problema é que as pessoas só querem viver de novidade. Tem pessoas que estão vivendo mal no casamento, quem sabe é você, porque você está cansado da rotina. E é por isso que existe tanto adultério, tanta traição, e é por isso que existe tanto encanto, e é por isso que famílias se quebram, relacionamentos se esbagaçam, porque não entendem a importância da rotina, a importância que há. Porque a rotina, eu volto a repetir, ela cria em nós base. Qual a história que você vai contar quando vier o problema? Quando vier a luta? Quando vier uma enfermidade que bate porta dentro da tua casa? Quando vier uma tragédia? O que vai te sustentar é a rotina. É aquilo que você sistematicamente viveu. A rotina, cada um no seu lugar. Não estou dizendo que você não deva sonhar com novidade, e devemos ter novidade. Mas o problema é que as pessoas só querem novidade. Tem líder que só quer novidade. É muito fácil, sim. Eu vi o caso de uma igreja no Brasil que foi montada por alguns líderes ricos e que eles contratavam muitos cantores, muitos pregadores famosos, mas chegou um momento que eles não aguentavam mais, porque era só novidade. E a igreja vive de quê? De rotina. A nossa vida é rotina. Então eu estou dando essa palavra aqui para que você aprenda, meu irmão, minha irmã. A rotina é importante. De vez em quando tem novidade. De vez em quando você sai de sua família para tomar um sorvete, para comer uma pizza, para ir no cinema. Mas não tem quem aguenta. Um pai de família ou uma mulher vaidosa, uma mulher que gasta muito, consumista, ela começa a comprar demais. Não tem quem aguenta você todo final de semana você sair com a sua família. Não tem dinheiro que dá. A rotina é importante. Sistematicamente você viver. E isso te faz forte. Isso te faz crescer. Isso te faz criar. A rotina nos ensina a criar. Criar ideias. Eu me lembro de um grande pregador que ele nos ensinava o seguinte: é preciso de vez em quando você ficar na ociosidade. Você ficar na sua casa parado, olhando para cima, para que você possa aprender a filosofar, para que você possa ter ideias para poder expor para o seu povo. Então você vai ler a Bíblia, mas você precisa ter ideias. Senão você vai ficar repetitivo. Muito repetido. Vocês estão vendo que hoje os pregadores repetem a mesma coisa dos outros? Vocês estão vendo que tudo está repetitivo, muito repetido? Estão vendo? Por quê? Porque na verdade as pessoas estão em busca de algo que possa saciar momentaneamente o seu grupo, aquelas pessoas. Ame a rotina. Ame a rotina. A rotina é importante. A monotonia é importante. A rotina te faz forte, te faz crescer, te faz ser firme no momento de lutas. Quando vier a depressão, quando vier a tragédia, quando vier o desemprego, quando vier as perdas, quando vierem as lutas, o que vai acontecer? Se você não tiver rotina, se você viveu só da nuvem, só do sensorial, só dos sentimentos, se você viveu só da curtição, se você viveu só do encanto, se você viveu só da novidade, você não vai resistir. Por isso que tem pastor que não resiste. Quando vem problemas, quando vem lutas na sua comunidade, se foi construído aquele ministério, aquela comunidade foi construída só com pessoas de outras igrejas, logo vai acabar. Eu fico preocupado quando eu vejo algum pastor que não ganha almas para Jesus. Não ganha almas para Jesus. Não estou dizendo que não deva vir pessoas de outras comunidades para a sua igreja.
Eu estou dizendo que você tem de ter um ministério, querido pastor, onde você possa batizar pessoas, batizar vidas. Você tem que ter pessoas que são filhos da fé. Mas o que está acontecendo hoje? Muitas vezes o pastor está na igreja lá, o líder, ele fica descontente com o pastor e vai e monta lá na sua casa uma igreja, monta no lugar a igreja, mas não tem consistência. Porque quem gerou aquelas ovelhas não foi ele. Quem gerou aquele grupo não foi ele, foi outro pastor. E ele vai ter problemas quanto a isso. E isso em vários âmbitos. Eu estou falando isso aqui porque eu sou pastor e vejo muitos líderes se perdendo nesse aspecto. Então, você que é casada, aprenda que tem rotina. Todo dia tem de dar banho naquelas crianças, todo dia tem de arrumar. A vida é assim. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à vida. Saia da adolescência, saia da infantilidade, cresça. Você, seu marido já não está aguentando você com essa sua gastação, com esse seu consumismo. Querido, você que casou agora, você, marido, aprenda isso, a vida tem rotina. E eu volto a repetir aqui, nós terminamos aqui. Depois eu volto. Aprenda algo. A rotina é importante. Para quê? Para que você possa se descobrir como gente, como ser humano. Entender as suas fases, entender as suas limitações. É na rotina que a gente aprende as limitações. É na rotina que a gente aprende a ser gente, ser humano, de carne e osso. A alegria, o fogo, a celebração, a exultação. Tira você da verdadeira humanidade, de você ser gente. Por isso que a rotina nos leva a hábitos esdrúxulos e irracionais. Mas é na rotina que nós aprendemos a criar, que nós aprendemos a filosofar, que nós aprendemos a entender um pouquinho melhor do caráter de Deus. Porque é na rotina, ela te leva a você ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, a gritar de agonia e de angústia. Eu não aguento mais, Deus, essa rotina, todo dia a mesma coisa. Mas é aí que Deus vai operar. É aí que você vai entender o outro. É aí que você vai aprender sobre paciência. É aí que você vai aprender como suportar aquele outro. Novidade, de vez em quando é bom. De vez em quando é bom ter na igreja um pregador de fora, uma banda diferente. Mas ter todo dia, toda semana, primeiro que gasta o dinheiro da igreja, sacrifica o povo pedindo ofertas. Segundo, acaba sendo, na verdade, somente essa novidade não traz firmeza no povo. Porque a rotina, a monotonia nos faz a amar mais o outro, ver a humanidade um do outro. É na rotina que a gente cansa do outro. É na rotina que a gente descobre os defeitos uns dos outros. É na rotina que aprendemos que se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos mais nesta caminhada. É na rotina que nós entendemos sobre graça. Porque é na rotina que nós cansamos. Tem muita gente pensando que tem avivamento na igreja, mas não é avivamento. É simplesmente novidade, é novidade, é novidade, é novidade. E muitas vezes o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na rotina, porque é aí que as pessoas estão necessitadas, cansadas, carentes, e ele vai operar. Rotina e novidade. Ame a rotina. É de Deus a rotina. Um beijo no coração. Até mais.